Sejam bem-vindos, então, bom dia para todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre como escrever retrospectivas de incidentes ou reportes de incidentes. Um assunto que a gente já está adiando há algum tempo, né, Amanda, para falar. Eu acho que nós já adiamos por 3 vezes esse evento mais adiado da vinda até hoje. Que, enfim, né, tivemos pequenos probleminhas, pequenos incidentes nossos, né, que a gente precisou adiar, mas hoje finalmente a gente está aqui, tá? No convite não foi colocada a palavra workshop, mas eu queria, antes de começar, falar para vocês que esse é um workshop, então a intenção não é que eu fique dando uma injeção de conteúdos e informações para vocês, e todo mundo fique só ouvindo, sem falar nada, tá? Então, a intenção de ser workshop é justamente para que vocês participem. Algumas participações já estão até programadas aqui, então vocês vão ser adicionados quando chegar esse momento, mas durante a minha fala aqui também, quero que vocês me interrompam a qualquer momento, de verdade, tá? E façam perguntas. Tá bom, gente? Tá bom. Tá, Tá ok. mutado, desculpa. Bom. Aqui está a nossa agenda do evento, então aqui estão as coisas pelas quais a gente vai passar. Nós vamos começar com o check-in, vamos ver por que a gente faz as retrospectivas de incidentes, o que é um IR, o que é um RCA, que é análise de causa raiz, e se a gente deve sempre que fazer um IR, fazer um RCA também. A gente vai ter um momento de Let's Do This, onde a gente vai fazer. Isso é imposto de renda, obrigado. Eu sabia que ia vir. Alô, Neymar! Ah, não. Então a gente vai ter um momento de fazer as coisas, realmente colocar a mão na massa e vamos fazer um check-out, tá? Bom, o nosso primeiro momento de hoje, então, é um momento de check-in, é um momento da gente alinhar aqui as energias e descobrir como que cada um tá. Check-in é para ser uma coisa relativamente rápida, tá? Então a gente vai usar aí, sei lá, 30 segundos, 1 minuto, para cada um falar como está se sentindo, tá? Como funciona essa dinâmica? Eu vou começar por mim, então eu vou fazer isso e vou chamar uma pessoa que não foi ainda, tá? Então, vocês devem olhar essas imagens aqui, elas estão numeradas, dizer com qual você está se identificando mais hoje, nessa manhã de segunda-feira, às 10 da manhã. E se quiser explicar também o porquê, fique à vontade, tá? Eu gostaria que todo mundo falasse um pouquinho também, tá? Eu fiz as imagens, mas eu já não lembrava delas. Eu acho que eu tô o 5 hoje, tá? Eu tô assim pensando, o que será que o pessoal vai achar desse negócio que a gente vai fazer hoje, né? Como é que será que o pessoal vai encarar, como é que vai participar? Então eu tô me sentindo o número 5 hoje, tá? E eu escolho bom, a primeira pergunta que a gente precisa responder é: por que nós estamos aqui, né? Eu coloquei aqui 2 referências, né, que são da cultura Western, né, ou seja, as falhas levam as perguntas, né, ao inquire, e também coloquei o disagree and commit. Eu queria convidar alguém que se propõe aqui a fazer algum comentário sobre isso. Por que que vocês acham que a gente está falando sobre os incident reports hoje? Por que que nós trouxemos esse assunto? Não briguem para falar. Alguém? Vai lá, pode falar. Eu vou começar falando que, primeiramente, né, incidente sempre vai acontecer e não tem muito como a gente, tem como a gente evitar os que já aconteceram e aprender com eles, enquanto a gente também aprende a lidar com os novos que vão vir, que a gente não consegue, às vezes, antecipar, né? Se conseguir antecipar, não sei, não viraria incidente. E é um pouco disso, né? Então, como que a gente consegue documentar, escrever de forma que a gente consiga transformar isso em conhecimento que outras pessoas que não vivenciaram o incidente possam, inclusive, Muito bem. ganhar a experiência que foi aprendida com o pessoal que sofreu no dia lá, né? Acho que é isso. Excelente, excelente. Pamela? Então, pelo que eu lembro, eu acho que ultimamente a gente tem recebido uns feedbacks, né, por parte, acho que de Sasha, Marco, Michael e tal, sobre a forma que a gente escreve os incident reports. Eu lembro deles falando algo que a gente deveria ser mais estratégico, algo assim, mas eu não sei concretamente como é que isso iria se refletir. Uhum, Então, meu uhum. palpite aqui é que talvez hoje a gente veja mais qual é o lado que a gente tem que seguir nos próximos, né? Porque, como Elis falou, a gente sabe o que vai acontecer, né? Então, acho que é isso. Perfeito, perfeito. Muito bom, Pamela.
Fala, Rodrigo. Uma outra coisa, eu acho também da importância de estar aqui hoje, né? É porque esses documentos faz parte, para nós enquanto consultores, né? Esse documento é um entregável também, também é um produto da nossa consultoria para o cliente, né? Assim como código e tantas outras coisas. Então, é importante que a gente, então, tenha uma boa noção aí de como fazer tal, com esse ponto de vista que também é uma coisa então que a gente entrega para o cliente e que às vezes o cliente, o Sacha, o Marco, vão entregar inclusive para o usuário final partes dele. Então é importante por causa disso, né? Perfeito, excelente. Gente, obrigado pelas contribuições e vocês todos falaram justamente as coisas que a gente quer trabalhar aqui, tá? Eu acho que é importante eu falar nesse momento que não existe uma receita, tá, gente? Então, nós fazemos o nosso incident report, a gente vai apenas avaliar e colocar uma lupa em cima dele, entender o que nós precisamos talvez melhorar, adaptar, escrever talvez um pouco melhor, mas assim, não existe uma coisa, nós vamos ler esse documento hoje e a partir de agora todos os incident reports vão ser assim e tem um padrão para isso. Porque senão qualquer time que trabalha com suporte, etc., no mundo, não precisaria nem estudar ou fazer uma análise sobre o próprio trabalho. Ele só pegaria uma receita, uma bula, né? Uma bula de medicamento, lia isso e faz sempre igual. Então, é uma busca constante, uma busca por aperfeiçoamento, tá? Por que que a gente colocou a cultura Westrum e o Disagreeing Committee aqui? Porque justamente são alguns dos pilares que a gente fala sobre incident report, né? Quando a gente traz esse tema, é importante trazer esses dois valores. Vocês sabem que a Vinta valoriza muito o próprio Westrum, né? Vocês já devem ter lido esse artigo. Então, nunca a gente vai conseguir não falhar. Acho que o Elias já falou sobre isso antes, né? Sempre vão ocorrer falhas. Mas eu acho que vocês devem ter lido esse documento e lembrar que lá falava de equipes que não estão tão desenvolvidas nessa cultura, onde uma falha leva a uma briga, uma confusão, a uma inquisição, né, no sentido de, nossa, tem que achar o culpado por esse erro, né, e tal. E o nosso sentido aqui na Vinta justamente é ficar longe dessas práticas, né? A nossa intenção é melhorar o desempenho do time, melhorar a eficácia do time em responder os eventos e também encontrar as causas dele e tentar, claro, ações que vão possivelmente fazer com que ele não ocorra no futuro. Sempre é possível 100% do tempo? Não, nem todas as vezes é possível fazer isso, mas a gente tem que tentar o nosso máximo, tá? E o Disagreeing Committee é um valor que todo mundo vive aqui também, né? Então, às vezes, a nossa ideia, por exemplo, eu estava falando com, vamos supor, com o Elias, a gente falou sobre um incidente, e eu falei, Elias, eu acho que era legal fazer isso, isso e isso, porque eu acho que isso vai deixar melhor essa situação e não vai voltar a ocorrer. E o Elias me disse assim, mas Sérgio, leva em consideração A, B, C, D, a gente não pode fazer isso por tal coisa. Tá bom, eu entendi. E a partir do momento que eu disser que eu entendi, eu tenho que entender e entender o que o Elias me disse e seguir muito bem com a ideia dele. Então, né, adotar isso para a realidade do time, né? Então, é muito sobre isso também, tá bom? Amanda, algum comentário aqui? À vontade. Eu vi que você está se contorcendo aí, não sei se ela quer falar, não, tudo bem? Tá bom. É isso. Então, a próxima coisa é por que que a gente escreve os incident reports, né? Vocês já meio que passaram por isso nas falas de vocês, né? Então, ele mostra a responsabilidade, é a nossa fatia aí com o cliente dizendo que sim, tivemos um incidente, estamos assumindo que ele ocorreu. Então, ele reforça o nosso comprometimento com os problemas que o cliente passa. Eles podem não ser só sobre o software, podem ser sobre a infraestrutura, podem ser sobre um erro de engenharia que nós fizemos também, pode acontecer, né? Ele mostra transparência em nossa relação. Seria muito mais fácil, né, gente? Ocorre um erro, ocorre um problema, a gente finge que não vimos, a gente arquiva e deixa tudo quietinho ali, não fala nada. Só que isso, aos poucos, ele vai criando uma erosão na nossa relação com o cliente, né? Então, mostrar essa transparência é muito importante. O ideal seria que o cliente ele não percebesse o erro e recebesse o reporte de erros sem ele ter percebido, por exemplo. A gente diz, olha, teve uma falha, você não percebeu, mas nós estamos relatando para você que ela aconteceu. Que é diferente das companhias telefônicas, por exemplo, né? Elas falham e dizem que nunca teve falha, que nunca teve problema, né? Então é o exemplo que nós não queremos, tá? A gente quer ser justamente o contrário disso. Então, o Incident Report também, ele é uma maneira simples de mostrar os erros, é uma maneira simples e clara, né? E ele tem que focar justamente nos fatos.
O incident report ele não é para dizer a Amanda gerou um problema no sistema, o código que ela fez gerou um problema e a culpa é da Amanda. Isso é um julgamento. A gente não faz isso. Primeiro porque é ruim para o nosso time, né, gente? Nosso objetivo aqui não é esse, né? Não é esse. Mas o incident report não é para buscar culpados ou que ação causou isso exatamente porque aquela pessoa fez. Esse nunca vai ser o sentido. O sentido é muito técnico, né? Acho que foi o Rodrigo que falou aí, né? Ele é usado pelo nosso cliente para fazer reporte para os clientes dele. Então, essa é uma informação até que alguns me falaram que era meio nova, né? Mas, sim, os nossos clientes é que eles utilizam esse relatório para reportar para os clientes dele. Eles não levam ele na íntegra, obviamente, né? São partes dele, mas principalmente as partes de detecção, quanto tempo ficou fora, quem foi atingido, isso sim é muito utilizado, tá? Ele devia estar ajudando a gente a evoluir, ou seja, a melhorar a nossa resposta, a nossa maturidade em relação aos relatórios de incidente. Acho que a Pamela falou sobre isso, né? E o Elias também. Então, é uma coisa para a gente pensar aqui, tá? Não tem bula e nem receita para a gente fazer isso aqui melhor, mas uma ideia é o que nós podemos fazer quando um incidente acontece? Ou será que na nossa revisão da sprint a gente tem que começar a voltar um pouquinho nos relatórios e pegar os principais e fazer um comentário? Ocorreram tais erros. Será que a gente tem que começar a refletir um pouco mais sobre os incident reports que acontecem durante a sprint, por exemplo? É uma ideia, tá, gente? Como eu falei, não tem receita, então, para vocês pensarem também sobre isso, tá? Por que que ele deveria estar ajudando na nossa maturidade? Porque se a gente já cometeu um erro, a gente já corrigiu esse erro, ou ajustou, fez alguma coisa, o natural é que a equipe adquira mais maturidade, ou seja, o software vai estar melhor e a nossa resposta aos incidentes também deveria melhorar com o passar do tempo, tá? Esse é o nosso grande objetivo. Também nos ajuda a refletir e aprender sobre as principais saídas, né? Ou seja, os principais aprendizados disso tudo. Eu acho que isso aqui é quase que uma consequência, assim, né? Isso é o que deveria estar acontecendo, na verdade, né? É o que a gente deveria estar utilizando mais. Não enxergar o incident report como, nossa, é aquele documento chato que eu tenho que fazer agora porque é obrigatório, porque eu tenho que mandar para o cliente, né? Mas olhar ele como um experimento científico, um experimento que eu vou fazer, identificar o problema, identificar como ele foi resolvido e pensar como a gente faz para isso não acontecer novamente no futuro, tá? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso tudo que eu falei? Foram 5 minutos falando continuamente, espero que vocês não tenham dormido aí, tá? Mas era necessário, isso é um conteúdo realmente, tá? Então, uma pergunta aqui agora, o que que é considerado essencial num incident report, né? O que que deve realmente conter que não pode faltar lá dentro? São os fatos, tá? Eu elenquei aqui alguns deve conter, né, um must have, para vocês lembrarem, enfim, essa apresentação vai estar disponível depois, mas eu acho que muito mais do que a apresentação, são esses 4 tópicos aqui, tá? Vou pedir para vocês agora darem uma lida nisso. Quem pode? Lê em voz alta, tá, gente, na sessão aqui, tá? Quem se dispõe? Alguém? Aí Eu a gente posso pode ler. comentar junto. Vai lá, Pamela, por favor. É só ler os 4 tópicos, né? Isso, aí a gente pode comentar o que a gente acha. Eu posso comentar, e você também, e quem mais quiser, fique à vontade. Tá bom. O primeiro é um discurso não jogador, uma visão imparcial, focar no dado real e um discurso que seja que não dependa de interpretação. Perfeito. Eu acho que é um pouco autoexplicativo, tá? Alguém tem uma visão sobre esses 4 itens aqui? Alguém gostaria de falar, adicionar aqui alguma coisa? Eu vou enfatizar cada um deles enquanto vocês pensam, tá? Então, um discurso que seja sem julgamentos, né? Ou seja, nós já falamos sobre isso antes, né? E foi a Patrícia que colocou um código lá, que quebrou o site, que fez tudo parar de funcionar, e ela recebeu uma advertência por isso. Gente, isso jamais poderia estar no relatório, tá? Isso não faz parte do escopo de um relatório. Não é sobre pessoas errando ou acertando,
tá? Então, não existe esse tipo de julgamento, né? Uma visão imparcial, então, nossa, nós estávamos cansados com a nossa sprint e aconteceram tantos problemas que acabou gerando um erro. Não, a gente não vai colocar isso, a gente vai colocar que ocorreu um problema e qual foi aquele problema. Não importa se a gente estava cansado com a sprint ou não, se ela estava longa ou não, se ela deu muitos problemas, porque isso produziria uma visão parcial. Então, significa que toda vez que a gente cansar, a gente vai cometer um erro. Vocês entendem onde que isso vai daí? Então, o cliente vai pensar, nossa, todas as vezes que a sprint estiver muito longa, muito pesada, então eu posso esperar que vai acontecer um erro. Então, não é sobre isso, tá? Focar no fato, né, ou seja, nos dados que descrevem esse fato mesmo, né? Então, nós implementamos uma coisa nova e colocamos um botão vermelho e eu achava que não era muito legal esse botão vermelho, mas aí colocaram e o cliente clicou errado e acabou gerando um erro. Isso não é novela, tá, gente? Não é para isso, não é sobre isso, tá? Então, não é pra gente contar uma história de opiniões, porque eu acho o que aconteceu. O relatório é uma coisa muito técnica, né? Deixa eu ler o chat box aqui que eu vi que teve manifestação aqui. Não é sobre isso mesmo. E eu acho que esse quarto aqui ele é muito importante, que é evitar que isso deixe aba para interpretações, né? Então, um relatório de erros ele tem que ser muito técnico, eu diria. Acho que essa é a melhor palavra para falar aqui, né? Então, eu não posso deixar que a pessoa interprete aquilo da forma que ela quiser. Então, a forma como eu escrevo define muito sobre isso, tá? É como eu falei antes, a sprint estava muito longa, a gente escreve isso e a gente coloca isso como um fato e a pessoa entende, né? Já subentende. Então, toda vez que tiver uma sprint longa, eu posso esperar que vão acontecer erros novamente, tá? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Quero muito que vocês gravem essas 4 coisas aqui, tá? Pensem nisso. Tá bom? Aqui eu trouxe uma dica para vocês, sobre como organizar informações, tá? Eu vou passar por eles rapidamente, tá? Mas eu não vou me ater tanto a isso, eu quero depois que vocês peguem com carinho e deem uma lida nisso quando tiverem mais tempo, tá? Sérgio, de onde você tirou isso? Fonte, vozes da minha cabeça, tá? Foi daí que eu tirei essas informações. Não, tá, gente? Consultei alguns dos manuais aí que tem de algumas corporações bem grandes também, da FDA também foi uma fonte importante que eu peguei, que fala sobre Incident Report. Eu fiz um compilado, tá, de sessões que eu considerei importantes e que eu acho que deveriam fazer parte, para falar para vocês que o nosso documento, na verdade, ele já contém basicamente tudo isso, tá? A gente já tem um documento, assim, em termos de sessões e de como ele é feito, ele já é muito bem estruturado, tá? Então, eu só decidi fatorar aqui para vocês focalizarem um pouco e entenderem, tá? Então, os detalhes administrativos, eles falam muito assim, é aquela coisa meio boletim de ocorrência, eu vou falar, né? Onde, quando, como, por quê, quem participou, tá? Opa, o porquê não, tá? Onde, como, quando, quem participou, tá? Aqui também entra aquele checklist da Vinta, que eu acho que vocês possivelmente devem conhecer, já espero que sim, né? Muito importante, o reporter name, ou seja, quem está relatando esse erro, tá? Às vezes a pessoa tem que ir até o histórico do documento para descobrir quem foi que escreveu ele, rolar lá para baixo e descobrir, né? Então, é como se fosse o cabeçalho de um boletim de ocorrência, eu vou chamar assim, tá? Então, essa é uma seção bem importante, são os detalhes administrativos. Por que que eu dividi ela aqui, por que que eu segreguei essa seção? Ela recebe muitos nomes por aí, tá, gente? Eu chamei de detalhes administrativos porque eu achei que era mais abrangente, né? Mas deveria ser a primeira coisa no relatório, tá? Então a pessoa abre, a primeira coisa que ela bate o olho é o que ocorreu, quando, onde, quem foi que reportou, tá? Leading conditions, tá? Então, o que nos trouxe até aqui? Qual foi, como que nós chegamos nessa situação, né? Quais foram as coisas que nos trouxeram até esse lugar? Isso é um pouco de diagnóstico já? Talvez poderia ser, tá? Mas aqui a gente espera tal código que foi atualizado em tal data previa que a feature tal entrasse em funcionamento, porém houve um efeito adverso que acabou causando X e X coisa. Então, aquele evento daquela mudança ou daquela feature nova gerou e nos trouxe até essa situação. Se fosse uma coisa de infraestrutura, sou ótimo de infraestrutura, né? Vou pegar aquele do proxy lá que eu vi vocês falarem esses dias também, né? Então, o proxy tal não foi atualizado, aconteceu tal coisa que nos trouxe até essa condição que a gente tem. Então,
O leading conditions é muito assim, determinar o que nos trouxe até esse cenário, ou a coisa que nos trouxe até esse cenário. Vocês podem me interrompendo, tá, gente? Eu sou meio que uma máquina de falar, então se vocês acharem que tem que falar aqui, fiquem à vontade, tá? Senão eu vou indo. O impacto. Aqui a gente fala sobre as consequências que isso teve para o cliente. As consequências, eu pergunto para vocês, é uma pergunta retórica, tá, gente? Elas são para o Sacha e para o Marco? Não. As consequências são para o cliente final, né? Ou seja, quem realmente está utilizando, né? É importante nessa sessão a gente ser assim, escrever realmente, tá? Descrever bastante, eu diria, tá? Então, quantos clientes ou contas foram afetadas? Por quanto tempo? Exatamente o que que as pessoas não conseguiram fazer? Ah, a pessoa conseguia logar, porém, quando ela ia entrar numa trilha, acontecia o erro tal. E isso se estendeu por 1 hora, por 2 horas, por 48 horas. Só as contas administrativas foram afetadas, ou todas as contas de usuários finais foram afetadas. Você pode não ter todos os números, se tiver é melhor, é legal colocar, né? X mil usuários foram afetados, mas se não tiver, pelo menos que tipos de usuários, ou todos os usuários, administradores ou usuários finais foram afetados. É importante descrever essas coisas, tá? Sempre pensem que quem está do outro lado não é o Sacha e não é o Marco, tá? Estou falando aqui do nosso produto, do Plus Plus, tá, gente? Mas pensa de uma maneira mais geral nisso. Então, quem está do outro lado lendo isso é um cliente final, é uma pessoa que é um executivo de contas lá da Netflix, por exemplo, né? Eu nem sei os outros clientes para citar os exemplos aqui, tá? Eu só lembro do Netflix nessa hora. Mas pense que quem está lendo isso é uma pessoa não tão técnica assim, então ela tem que ter uma ideia de abrangência disso. Nossa, então quer dizer que o nosso sistema de aprendizagem ficou fora por 2 horas e todo mundo não conseguiu acessar durante esse período. Será que alguém não conseguiu completar alguma coisa? Por que essa informação? Porque a pessoa pode tomar ações em cima disso. Nossa, eu queria ver, gente, se alguém não conseguiu fazer aquele X treinamento que estava programado, é porque a plataforma estava offline, o pessoal me avisou aqui que teve um problema, eu recebi um incident report, tá? Então, eu quero que vocês pensem lá do outro lado, quem está recebendo esse comunicado, tá? Essas informações são importantes, não é para o Sacha e para o Marco. Para eles, no primeiro instante, sim, né? Porque a gente tem que entregar o relatório para eles, mas elas são importantes para quem está administrando a plataforma, tá? Ações corretivas imediatas. Então, o que a gente fez nesse exato instante para corrigir esse problema? Foi possível a gente consertar ou mitigar, ou seja, diminuir a severidade desse problema imediatamente? Foi possível a gente evitar que novas ocorrências acontecessem? Se não foi possível, é importante descrever também o porquê, né? Então, vamos supor que o incidente seja, o site ficou indisponível por 2 horas porque tinha uma falha com um novo método de login que a gente implementou, né? Qual foi a ação que nós fizemos? A gente conseguiu reverter isso, colocamos a forma de login antiga, por exemplo, até que isso seja corrigido. Então, essa foi a mudança que a gente fez para mitigar o problema instantaneamente, né? Agora, se isso não fosse possível, é importante descrever o porquê também. A falha está acontecendo no método novo de login e a gente não pode reverter isso porque X, Y camadas do sistema foram migradas e não tem como voltar atrás. Então, realmente vai ter que ficar indisponível até que a gente tenha o fixo total, tá? Vocês entenderam essa parte aí, dizer se sim, o que eu arrumei, o que foi, e se eu não puder arrumar, não tiver uma mitigação, explicar o motivo porque eu não pude arrumar isso agora. Tá tudo bem, gente, aqui? Bem caladinhos, né? Ninguém tá falando. E eu tô com play total aqui. Vamos lá. O Otton tá com algum problema de conexão, né? Tá tentando entrar e sair aí, tá dando problema. Essa última sessão, nós não temos, eu acho, totalmente no nosso documento, né? Uma sessão de rodapé. Ah, ela é interessante, tá? E isso aqui eu deixo na linha de pensamento de vocês, se é uma coisa que a gente deveria implementar no nosso documento ou não. O documento não é do Sérgio, não é da Amanda, não é do Rodrigo, é da Vinta, então é de vocês, então é nosso, tá, gente? Então, o que vocês acharem que tem que adaptar nesse documento é uma decisão de equipe que a gente vai fazer, tá? Essa sessão de rodapé,
ela tem, assim, recomendações para você fazer para o cliente. Eu acho que a gente já faz isso em outras sessões do nosso documento hoje, tá? É o famoso, como é que a gente chama? Atalho? Para a pessoa não cair naquele problema de novo. Workaround? É um workaround, mas como é que é em português isso? Não sei falar. O que que você fala? Não é tipo Gambiarra. Rodeio. Não, Gambiarra. porque é aquele desvio para a Gambiarra. pessoa não cair no problema, né? Oi? Gambiarra. Arrodear o Não. problema. Sei. Não é essa Pô, palavra. não é mitigação, né? Mas é uma coisa assim, tipo, Não. é uma solução temporária, né? Mas eu não sei um termo É, assim. Caminho talvez a alternativo, sei palavra lá. seja a que a Amanda falou. Um caminho alternativo. Obrigado, Elias. Muito bom, tá? Um caminho alternativo. Ou seja, cara, o buraco tá aqui, tá? Se você tentar ir aqui de novo, você vai cair no buraco. Eu vou te dizer, ó, faça essa volta aqui, pise nessa pedra e pule essa pinguela, né? Nem sei se tem pinguela aí, tá? Mas você vai conseguir chegar onde você quer igual, sem cair no buraco. É uma ponte pêncil, tá, gente? Aquela que é só um fio, assim, que você tem que passar, aquela meio corda bamba, assim, né? Então, passe por tudo isso, faça essas coisas, para você evitar de cair nesse buraco de novo, tá? Sempre é possível fazer essas recomendações? A gente sabe que não, tá, gente? A gente sabe que às vezes não tem jeito e a pessoa fica realmente bloqueada, tá? Mas quando é possível a gente coloca. E a última coisa que tem aqui eu coloquei, né? Not always possible, nem lembrava que eu tinha colocado, né? Nem sempre é possível. E também o client sign-off, tá? No nosso caso, o sign-off só seria possível a partir do site do Marco, né? Então, o sign-off é quando a pessoa diz assim, tá, eu entendi isso e aproveita, ok, eu estou contente com essa informação. No nosso caso, nós não usamos o sign-off, mas em alguns casos, cada vez que o incident report é emitido, a gente precisa que ele seja fechado, entre aspas, por um sign-off do cliente. Bem? Respirando, 30 segundos. Alguma pergunta, gente, até aqui? Isso que eu estou falando tem alguma coisa a ver com o que vocês estão vivendo aí? Tem alguma relação? Queria ouvir de alguém aí. Open mic, por favor. Tá pensando aqui, nos nossos incidentes report, a gente sempre bota também tenta reconstruir uma timeline dos eventos. Aí meio que eu não sei se eu tô com a percepção errada, mas acho que ela meio que mistura. A timeline, no final de contas, fica com uma mistura de tudo, tanto quanto causas que levaram ao problema, como coisas que a gente tentou no meio do caminho. E tanto é que às vezes, e soluções, quando deu certo, quando deu errado. Aí ela que muitas vezes tem coisa que a gente fica até na dúvida. Ah, já botou a timeline, tem que botar na outra sessão também? Fica nisso, vai, volta, vai, volta. Aí, nesse formato aí que tá aí, realmente eu vejo pouca parte, uma parte se intersectando com a outra. Mas, em compensação, a timeline também realmente dá o histórico, né? Aí eu tô na dúvida, assim, do que talvez faça mais sentido pra gente. Eu não sei como é que a gente escolhe o formato atual, eu nunca tinha parado para pensar muito até agora, pra falar a verdade. Normal. Amanda, você Não, quer falar? conclusão nenhuma. Sim, Uhum. é em resposta a Túlio, tipo, a timeline ela é bem imparcial, né? Como a gente já tinha conversado, assim, um dos pilares, né? Ela é bem imparcial. Então, sim, ela pode conter alguns desses elementos, mas ela não deveria ser a fonte de verdade, assim, para esses elementos. A gente deveria ter, tipo, sessões específicas para, tipo, falar sobre impacto, né? Tipo, o que que a gente fez, como é que a gente vai Isso. prevenir no futuro, como a gente já tem, né? Então, Já tem. de certa forma, você vai se repetir. Mas tipo, É. é porque a timeline ela tá Uhum. ali realmente só para ser timeline imparcial mesmo, né? Tipo, uma visão do que aconteceu, né, cronologicamente. Isso. Eu vou fazer só um pequeno aditivo, tá? A timeline está aqui. Eu citei ela como um dos detalhes administrativos também. Ah, é verdade. O que não, tá tudo bem, fica tranquilo. O que não deveria absolutamente acontecer, tá, gente? É também uma causa de reflexão aí para vocês. Nós não deveríamos obrigar o cliente final a ler a timeline para entender o que aconteceu, tá? Essa é a principal reflexão que eu quero que vocês levem daqui. A timeline, ela ajuda a entender evento a evento que foi acontecendo, ela é uma sequência de eventos, ela serve para isso, né? Porém, se você obriga o cliente a ler todos os eventos que aconteceram para ele concluir qual foi o problema, isso não é muito legal, tá? Aqui sim, no Leading Conditions, sim é onde você deve falar isso, qual foi o impacto, etc, tá? Então, às vezes a pessoa pega assim um relatório, ela começa a ver lá
20 itens com horários e coisas que foram acontecendo que ela nem entende muito bem como é que aquilo funciona, né? E ela tenta entender, poxa, mas qual foi o problema que aconteceu realmente agora com o Plus Plus? E aí acaba que ela desiste a leitura, tá? Ela não consegue chegar a uma conclusão de o que realmente aconteceu, porque a timeline é muito longa. Ela é técnica, ela é útil para nós, ela é útil para Sasha, para Marco, acho que mais para Sasha, na verdade, né, para ser sincero, mas a nossa reflexão sobre a timeline ela é um instrumento muito mais técnico do que de explicações para o cliente de fato, tá? Então a gente não pode deixar jogar a pessoa para a timeline e achar que ela vai concluir tudo corretamente, tá? É mais ou menos essa reflexão aí nesse sentido. Não sei se eu respondi também, tudo, se complementou legal, deu para compreender aí. Tá ótimo, Tá? tá ótimo. Bom. Muito bem. Agora nós vamos para uma outra etapa aqui. RCA. Esse não tem uma sigla que vocês possam usar, né? Que nem o imposto de renda de antes, né? Então, o RCA é a análise de causa raiz, o Root Cause Analysis. Algumas pessoas estranharam, tá? Quando eu trouxe, em outros lugares também, né? Mas como assim você está trazendo causa raiz separado? Não é tudo a mesma coisa? Não é relatório de incidentes? Por que esse assunto está... Ai, ai, eu li a mensagem já. Já li a mensagem. Salve, Rodrigo. Eu não, as pessoas perguntam, né? Mas por que você está trazendo esse assunto separado? Não faz parte do mesmo relatório? Gente, são duas coisas separadas, tá? Reportar um incidente é fazer aquilo que a gente viu até agora, tá? Fazer uma análise de causa raiz é entrar a fundo no problema e começar a perguntar os porquês. Por que aquelas coisas aconteceram, tá? Então, eu até trouxe aqui, né? Eu estou falando já sobre o assunto, mas é o que está aí no slide, né? Pode parecer até uma coisa duplicada para algumas pessoas, pensar, nossa, mas já fiz tanta explicação, agora eu tenho que ainda fazer essa análise de causa raiz. Parece uma duplicação. Porém, o incident report, ele cuida então da causa imediata, ou seja, como eu vou tratar isso, isso aconteceu por esse motivo, ou as coisas que levaram ele a acontecer foram essas, né? E a mitigação que a gente falou, que o cliente pode fazer quando é possível, né? E o RCA vai olhar as determinantes, ou seja, quais foram lá profundamente as coisas que ocorreram. Aí a gente vai até lá no mais profundo da coisa, né? Foi uma implementação que foi planejada, planejada para acontecer dessa forma, e tarará, e aí a gente implementou assim, mas tomamos essa decisão de arquitetura, ou essa decisão de codificação, que acabou levando a tal situação que teve como efeito colateral, enfim, a causa do acontecimento, por exemplo, né? Por que que a gente costuma separar o incident report do RCA, tá? Porque incident report, ele é uma ação quase imediata quando o acidente acontece, ou incidente, né? Falei, às vezes eu uso acidente também, tá? Então, quando o incidente acontece, o RCA, ele é quase instantâneo, ele tem que sair logo em seguida e já ser divulgado, tá? O O RCA não, né? RCA Desculpa. não... Isso, Desculpa, o Instant Report. isso. Né? Você Eu falou o falei RCA errado. tem que ser imediatamente. Né? Nossa, eu fui horrível então, tá? Vou repetir toda a frase para ficar gravado, tá? É um O teste incident report é um para teste, né? É um detectar teste. acordado. Isso. Uhum. O incident report tem que sair imediatamente quando o incidente acontece, né? Então, a partir do momento que ele está identificado e tal, eu tenho que soltar o incident report. A análise de causa raiz não tem que ser feita no calor do momento, tá? Você não é obrigado a sentar e analisar tudo profundamente enquanto ainda o cliente está reativo, ainda estão acontecendo problemas. Então, a gente pode reservar um tempo para explorar o RCA mais tarde, com mais calma e com mais precisão, até eu diria, né? Nada que é feito em cima da pressão do momento ou do calor do momento tem uma tendência de ser muito, muito produtivo, né? Então, a principal saída de uma análise RCA é a descoberta da causa raiz, no fim das contas, como corrigir e prevenir que isso aconteça no futuro, sempre que possível. Eu tô vendo Elias olhando aqui pensando, nossa, mas será que a gente consegue arrumar isso e prever que aconteça no futuro? Nem sempre, né? E a gente sabe que nem sempre é possível prever todas as milhares de coisas, e a TI toda é assim também, né? Mas sempre que possível é bom a gente tentar explorar e pensar em coisas
que façam isso não acontecer no futuro. E aí isso incide diretamente sobre ações proativas, né? Ou seja, novas ações que a gente vai tomar, coisas que não foram feitas até agora, coisas novas que a gente vai pensar, que vão ser integradas no produto em próximas sprints, num próximo milestone futuro, enfim, não precisa ser feito agora. A causa raiz é justamente olhar para o futuro, tá? Olhar para o futuro. Aqui eu trouxe um exemplo, eu não vou me estender muito, porque a gente está avançando. Tem quanto, Amanda? Tem 45 ainda, né? A gente tem alguns casos para ver para frente e temos a parte que eles vão fazer individual, né? Então eu não vou me ater muito a isso aqui, vou passar rapidamente, tá, gente? Aqui eu trouxe algumas técnicas de fazer RCA, podem ser adequadas dependendo do momento, tá? Os 5 porquês, acho que vocês já devem conhecer provavelmente os 5 porquês, né? Onde, quando, porquê, etc, né? É uma das mais utilizadas, para ser sincero, tá? Os 5 porquês são bem usados. Análise de Pareto, que é o 80-20, né, famoso. Pareto diz que 80% dos efeitos devem ser causados provavelmente por 20% das causas, né? Então, uma mudança ou duas dentro de várias que foram feitas dentro do software provavelmente causaram 80% dos problemas. É estatística, tá, gente? Isso aqui não é assim escrito na pedra, tá? Então, Pareto, dependendo do caso, pode ser. É muito usado. Vamos análise. Pareto. Ok, é a ver com palito isso? Não, não sei. Desculpa, É isso? Saquei, saquei, é isso? é. Como é que é, Amanda, que o Sasha falou? Falou stick já, né? Já falou algumas vezes, né? O stick, né? Desculpa, esse termo Tem, foi não, né? pode continuar. Pode me ignorar, tá? Ok. Não, jamais vou ignorar, porque é muito bom isso aí, é para o pessoal também ficar atento, e acho que é legal a gente falar sobre isso. Então, o Pareto às vezes é utilizado, tá, gente? Nem sempre dá para aplicar. Onde que é uma aplicação legal de Pareto? Tá, nós vamos pegar historicamente todos os chamados que a gente teve nos últimos 3 meses, por exemplo. E a gente vai fazer uma análise e entender se 80% dos problemas são 20% das causas. É um lugar onde pode aplicar, tá? Também é possível pegar por módulos de sistema, né? Quais são os módulos ou as partes do sistema que mais têm gerado problemas, por exemplo, tá? É uma análise bem possível assim. E por que que você faz Pareto? Para você decidir daí onde é que você vai investir, né? Em melhorias e coisas assim também. Análise de mudança, então, sempre vai olhar para uma timeline, tá? Os eventos não acontecem assim, né, gente, de problemas e coisas assim, eles não são avulsos, tá? Eles vão acontecendo de acordo com uma linha do tempo. Então, ocorrendo uma mudança, a gente consegue detectar. A partir dessa mudança, tivemos um aumento do número de suportes, por exemplo, tá? O brainstorm também é bem conhecida, tá? Sou muito sincero com você de dizer que eu recomendo brainstorm com muitas ressalvas, tá? Às vezes não é produtivo a gente sentar em 4, 5 pessoas e ficar discutindo durante 1, 2 horas, por exemplo, um determinado problema, tá? Pode ser um pouco perigoso, ele é bem dispendioso, usa bastante tempo, brainstorm, tá? E outras técnicas também que vocês entendam aí que sejam interessantes, tá? Que podem ser, enfim, no mercado tem várias, né? Aqui é só sugestão mesmo, tá? Então agora a gente vai começar a brincar aqui de alguns exemplos de 5 porquês, tá? Que é perguntar 5 vezes aí sobre uma coisa. Ah, já tá no momento, Amanda, já é o vídeo agora. Eu acho que eu não compartilhei com o som, tá? Deixa eu ver se vai funcionar. Ah, é uma pena, né? Minha conexão tá horrível hoje, pode ser que não funcione direito, mas eu vou tentar. Para eu compartilhar com o som, tem que ser a janela inteira, será? Não. Eu acho que tem que ser a tab. A tab, né? Acho que agora vai. Vamos ver aqui. Tá chegando, gente. Calma aí. O som vai chegar com atraso, tá? Eu sinto muito, tá? Então nós vamos começar a olhar agora 5 exemplos de porquê, tá? Era para tocar o vídeo aqui, tá? Nesse instante. Vamos ver. Spoiler. Vai. Por quê? Porque a imagem fica piscando. Por quê? Porque o olho abre e fecha. Por quê? Porque o olho pisca. Por quê? Porque sim, Zequinha. Porque sim não é resposta.
Alguém conhecia isso? Se o Rodrigo sabe dizer que sim, eu vou É meu ficar muito filho. mal, gente. É. Não, então, eu conheço o original e eu tenho um guri desse na minha casa agora também. Que fica Muito bem. perguntando por quê. Lá vem o Tibio Peroni, ó, tem gente que conhece, né? Calma, alguém que Então não tá bem, conhecia? esse vídeo a gente era só para ilustrar. Alguém não conhecia? Vai lá. Amanda não, né? Amanda não, acho. É muito novinho. Muito novinho. Esse, só vou esclarecer, tá? Quem não conhece esse vídeo, ele é de um programa, né? Um programa de TV, passava na TV Cultura, se chama Castelo Rá-Tim-Bum, tá? Ficou muito famoso entre os anos 80 e 90, tá? Bum, 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 Castelo Rá-Tim-Bum. Quem tiver curiosidade pode ir no YouTube, tem alguns episódios aí. E ele ganhou diversos prêmios, tá? Até fora do Brasil, porque ele é muito educativo, tá? Mas o nosso sentido aqui foi do menino chatinho aí, do Zequinha, né? Que tinha a mania de ficar perguntando por quê? Por quê? Por quê? Quem não foi assim durante a infância que joga a primeira pedra, né? Enlouquecer o pai e a mãe, começar a perguntar um porquê atrás do outro, né? A gente não precisa ser o Zequinha, propriamente dito, tá? Mas na análise dos 5 porquês é um pouco parecido o que a gente faz, tá? Ai, meu Deus. Então, gente, aqui nós temos um exemplo que diz assim, ó. Eu passei um sinal vermelho, né? E aí vem o primeiro porquê. Por quê? Porque eu estava atrasado para o trabalho, porque eu acordei tarde, porque o alarme não funcionou, porque a bateria tinha acabado, né? Ou seja, não tinha mais bateria, e por quê? Eu esqueci de checar. Então, aqui a gente tem uma análise de causa raiz. Tudo bem até aqui? A minha pergunta para vocês é: o que eu poderia tomar de ações para que isso não acontecesse novamente? Tempo, 30 segundos. Pensem. Podem ir falando, quem tiver as ideias, aí já vai abrindo e falando. Não, tentar não dormir, tá? Botar 2 alarmes. Carregar a bateria antes de dormir. Isso aí, Uhum, tá? uhum, Acabou. Deixar o uhum. carregador do lado da cama. Tá bom. Mais alguém? Tá bom. Se tiver, pode falar, tá? Comprar um Então, galo, ó, a sei lá. gente pensou aí em ações que... Comprar um galo. Eu não esperava. É o quê? A Vai. gente pensou... Comprar um galo, ele falou. Ah. Vocês falaram aí ações, eu listei algumas aqui também, né? Colocar um aviso na Alexa, né? Lembrando de colocar carregar, por exemplo, né? Poderia ser uma coisa útil. Se acabar a luz e a Alexa desligar, também não resolve muito, né? Mas para os dias normais, assim, poderia ser. E o Rodrigo falou, né? A minha outra opção aí, né, Rodrigo? Revelou meu segredo aí. Né? Colocar o carregador na mesinha de cabeceira aí, né? Também seria uma opção, tá? Aqui nós temos mais um problema, gente, então. O material não chegou a tempo, tá? Então, eu vou deixar vocês fazerem uma leitura aí e quero que vocês, um minutinho para isso, tá? Quero que vocês me digam as possíveis ações. Eu não vou ler todos os itens, tá? Amanda, pode falar. Eu não sei, tipo, é porque assim, falta 6 minutos para a gente só ter meia hora para fazer o workshop. Talvez seja melhor pular essa parte, Sérgio. Mas é só sugestão. Fica à vontade. É porque tem aqueles casos de Ah, mas estudo eles vão também, né? usar 15 minutos lá. É porque eles vão usar É, aqueles 15 tá bom. minutos lá. Eu acho que vai rolar, tá? Mas eu vou tentar Beleza. acelerar um pouquinho mais, tá? Nesse caso aqui, gente, então, os materiais não chegaram a tempo, né? Porque eles não foram despachados a tempo, e vocês podem ver aqui uma teia de eventos que foram acontecendo, né? Então, os porquês, e aqui são as perguntas, as respostas, perdão, né? Então, aqui aconteceu que chegamos numa causa aqui, né? A pessoa de compras era nova e não foi treinada. A gente chegou aqui numa causa raiz, né? O que poderia ser feito? Eu vou indo. Alguém quer falar, senão eu vou falando aqui. Amanda sugeriu a gente acelerar um pouquinho aí. Eu sou muito tagarela, né? Quando eu Checklist. testei com ela, sobrou tempo, né, Amanda? Oi? Checklist. Não sei, tô achando. Checklist? Boa. Não Mais colocar uma alguém? pessoa Rodrigo, nova fala. no processo crítico. Ah, muito bom. Obrigado.
Ou então, Rodrigo? ela não fazer Vamos... só, né? Alguém parear com ela. Ou parear, supervisar algo do ajudaria tipo. muito. Muito bem. Legal. Ó, gente, eu coloquei aqui, né? Ter uma rotina de onboarding para novos funcionários, talvez uma coisa que poderia ajudar. E incluir esse tópico no onboarding, né? Ou seja, isso sobre a aquisição de mercadorias, esse cuidado que tem que ter, tornar ele obrigatório também, tá? O último de hoje, desses aqui, tá? Depois a gente vai para alguns reais da Vinta, tá? Então, por isso que eu mando aqui que a gente acelera, porque a gente tem pouco tempo. Sempre falta tempo, é incrível, né? Nós testamos, deu tudo certo. Daqui a gente tem um problema com uma máquina que faz a mistura, né, de alguma coisa, alguma indústria de alimentos, provavelmente. Então, não está ligando, um fusível está queimado, né? Então, o motor estava puxando muita corrente, o motor estava sobrecarregado, e por quê? O material que estava sendo misturado, né, tinha muito mais peso do que a máquina permitia que fosse usado, tá? Isso eu não vou deixar vocês pensarem muito, tá? Coloquei algumas sugestões aqui, claro que vocês poderiam encontrar muitas outras aí, né? Dentro desses 5 porquês. Então, ajustar o processo para tornar obrigatório, por exemplo, pesar os materiais antes de colocar dentro dessa máquina, né? E no mesmo processo, caso tivesse sobrepeso, né, seria obrigatório dividir o processamento dentro dessa máquina de mistura aí em 2 vezes, por exemplo, tá? Então, essas seriam ações. Percebam que tudo que a gente viu até agora, nós olhamos a causa raiz e a gente tem sempre as ações no final, ou seja, o que vai ser feito no futuro para evitar que isso aconteça de novo, tá? Essa é a parte mais importante. Esse aqui eu não vou passar também, esse aqui vocês olham depois, tá? Mas então eu trouxe um gráfico bem famosinho até, né, dos 5 porquês, aí ajudando a especificar como utilizar ele melhor. Então, o resumo da ópera é, o IR, ou seja, o Incident Report, vai sempre cuidar do momento do incidente, como nós já falamos antes, tá? E o RCA vai ajudar a detectar a causa raiz e as ações futuras, para tentar evitar que aquela coisa aconteça de novo, tá? Como se não fosse suficiente fazer um resumo em uma página, eu fiz em 2, tá? Para bem grande, assim, para vocês não esquecerem, tá? O incident report tem que acontecer na hora, então ele é sobre o presente, sobre o que aconteceu agora. E o RCA é sempre sobre o futuro, ou seja, o que nós vamos fazer para evitar que essa coisa aconteça novamente de novo. Pode falar, Pamela. Então, eu fiquei com a dúvida, porque no modelo que a gente faz hoje, as últimas sessões são quais foram, né, as causas e o que a gente está comprometido a fazer diferente para o futuro. Aí, isso está no mesmo documento. A gente pretende, talvez, dividir isso, então, daqui para frente. Ainda já vai falar. Não, a gente pretende ficar com o mesmo doc mesmo, né, para facilitar. Mas sim, de certa forma, a primeira parte do doc pode ser interpretada como um IR, né, e a parte final do doc como RCA. Outra coisa que a gente faz em adição ao documento, né, tipo, que acho que se encaixa também nesse conceito de IR, é o reporting que a gente faz pelo Squadcast. Então, tipo, no momento que está acontecendo o incidente, a gente já abre lá o chamado no Squadcast, já avisa os clientes e vai atualizando eles na página, né. Isso é, de certa forma, um incident report também. Entendi. Valeu. Bem, aí depois a gente vai começar a fazer RCA em 2 parcelas, talvez, né? Ou seja, fazer o documento em 2 parcelas, fazer primeiro o IR e depois se comprometer de completar o RCA, é algo que a gente tem que estudar daí, tá? O cliente hoje não está aberto a isso não, tá? Eu acho que ele pede para fazer as 2 coisas meio que junto, assim. Mas é uma coisa para a gente pensar como time daí, tá? Eu acho que é uma reflexão importante, talvez. Então, vamos fazer, tá? O nosso primeiro caso aqui a ser estudado é um caso que eu peguei da biblioteca aí, né, dos chamados todos, e ele falava sobre um sistema que ficou fora do ar, então, né? O que aconteceu nesse caso aqui, né? Ah, Amanda, você quer pular para os grupos já, ou eu passo isso aqui rapidamente, só para ver, porque acho que são 30 minutos, dá para fazer as 2 coisas, né? Eu acho que é bom mostrar esses também, porque é mais aplicado. Tá bom.
Então, o que aconteceu, lembrando, tá, gente, usando as regras lá, né, as falhas levam a gente se perguntar o que aconteceu e não culpar pessoas. Então, isso aqui não é sobre esse incidente, ou sobre quem escreveu ele, ou qualquer coisa desse tipo, né, a gente está aqui para aprender, e acho que usar exemplos do próprio time ajuda bastante, tá? Então, seja quem for que escreveu esse incidente, não pense sobre isso, tá? Pense sobre o que a gente vai analisar para no futuro poder melhorar. Ninguém faz a melhor versão sempre, né? Sempre a gente tem algo a aprender e melhorar, então lembrem disso, tá? Então, o que aconteceu? Como parte de melhoria da nossa checagem de saúde do sistema, encontramos um problema no load balancer, né? Nas regras do load balancer. Uma atualização de segurança na nossa rede inesperadamente causou uma parada na aplicação e parou de aceitar requests, ou seja, pedidos dos nossos consumidores. Qual foi o impacto? O sistema saiu do ar por 6 minutos. O que funcionou? Nós arrumamos rapidamente a política de seguranças e o que não funcionou. Estão listados aí, né? Deveríamos ter feito mais testes, deveríamos ter feito os testes em staging, e deveríamos testar mais, né, esse tipo de fix que foi aplicado. Pensamentos até aqui? Eu trago algumas sugestões a seguir, tá? Alguém logo de cara quer falar? À vontade. De acordo com o que a gente viu até agora, alguma Só uma coisa melhoria já logo de cara, assim? assim, se a gente for. É porque a gente. Quando a gente vai escrever esses negócios, a gente nunca tem certeza se vai ser. A gente não tinha, pelo menos, não sei se ainda a prática que a gente sempre faz, que é de compartilhar com o cliente final, se você acha. Mas eu não sei. A gente sempre manda para as pessoas, eu mando, eu não faço a menor ideia. Sempre, né? Pronto, então, o problema desse Sim. daí é que muitos termos daí a pessoa não sabe menor do que é staging, Não vai entender, security né? Não vai policy, entender né? muito bem. Vai ela assim, tipo, ela sabe que teve um problema que ficou down, mas é isso. O que é load balancer? O que é essas coisas? Perfeito. Para que serve um load Uhum. balancer? Isso, pensa o cliente final lá da Netflix lendo isso. Tá, o que que é um load balancer, né? Talvez faça alguma ideia, mas em geral não vai saber não, né? Fala, Rodrigo. Eu acho que outra coisa aí também que não passa muita segurança é essa questão, né? We should test more, né, no final, né? Porque fica assim, tá, deveria, mas Uhum. é uma boa intenção, né? Mas concretamente, né? Não passa segurança que realmente isso não vai acontecer de novo, né? Legal. Então, gente, eu tomei algumas notas aqui, tá? De coisas que eu considerei. Eu escrevi aqui, mas são pensamentos meus, é o meu olho sobre isso, né? Vocês, claro, podem ter ideias diferentes e devem, né? Eu coloquei essa frase assim, né? Pense no usuário final. Acho que está muito conectado com o que o Túlio acabou de falar, né? Então, pense no usuário final. Comece com o assunto principal, né? Os usuários não puderam usar a aplicação porque X coisa, né? Ou seja, exatamente o que aconteceu, seja direto. Vocês sabem que em inglês, principalmente trabalhando com coisas técnicas, a gente tem que ir direto ao ponto. Qual foi o problema que aconteceu? Não pode ser aquela história do papagaio lá, né? Ah, o papagaio morreu, porque daí aconteceu não sei o quê. Você sabe aquela piadinha lá, né? Então a gente tem que dizer exatamente qual foi o fato mais relevante logo de cara. Tá? É bem importante isso para quem está lendo um relatório, faz toda a diferença. Tá? Até porque quando a pessoa Qual foi quer o só. impacto? Eita. Não, não, vai lá. É que eu tô com delay. Tá Não, pode tranquilo, ir, pode pode ir, falar. pode ir. Não, é nada não, vai. Pode ir, pode ir. Tá bom? Não deixa de falar, não, por favor, tá? Por favor. Então, aqui, qual foi o impacto, né? Pense no usuário final de novo. Quantos usuários e clientes foram afetados? Todos os apps foram afetados? Nós sabemos quantas requisições foram rejeitadas? Se não, nós devemos mencionar isso. Nós não sabemos quantas requisições foram rejeitadas, porém todos os usuários em todos os sistemas não puderam usar por X tempo. Né? Então, só a medida do tempo aí talvez é insuficiente, ela poderia ser melhorada, né? Dar mais informações. O que funcionou? De novo, né? Pense sobre o usuário final. Vocês vão sonhar com essa frase hoje, tá? Prometo. Nossos alertas estavam funcionando. Por que consertar isso foi tão simples?
sabe? Dá uma sensação assim, nossa, ocorreu um erro super grave que a gente arrumou muito rápido. Então aqui tem uma medida, gente, assim, que fica até meio incoerente, né? A gente deixou acontecer um problema, mas o conserto disso foi muito rápido. Sabe quando uma coisa meio que não fecha, assim? Era tão fácil, por que não foi liberado sem esse problema? Então, por que teve que ocorrer o problema para depois a gente consertar, tá? Então esse é um ponto de reflexão aí bem importante, né? Meio que quando a gente fala assim que foi arrumado rapidamente, dá essa sensação, né? Então, é uma coisa para refletir, tá bom? O que não funcionou, então, né? De novo, pense no usuário final. Muito chato, né, cara? Até eu me acho chato depois que eu escrevo, tá? Até eu me acho um porre. Eh, então, essa parte desse documento, ela não deve ser só sobre as nossas práticas, mas também olhando para os componentes do sistema, os mecanismos, a abstração, né? É importante dizer para a pessoa, pense que é alguém que não conhece a complexidade do nosso sistema ou não está habituada, ou, na verdade, nem precisa participar das práticas do nosso time. Ela quer saber sobre o incidente que aconteceu com ela. Então, a parte X do sistema de alertas precisa ser melhorada. A parte Y do subsistema tal está falhando, por exemplo. Isso vai dar para a pessoa uma visão melhor. Ele não precisa saber que na nossa reunião de retrospectiva esquecemos de colocar que esse era um problema ABCD, ou no nosso planejamento semanal a gente esqueceu de colocar tal coisa, tarará, porque a pessoa não participa das nossas cerimônias, né? Então é muito mais sobre identificar partes do sistema que falharam. Sabe carro quando dá recall, né? O pessoal fala assim, o sistema de freio na parte tal falhou, o que fazia com que quando a pessoa pisasse, travasse a roda, por exemplo. Isso é um relatório mais técnico, né? Ele não precisa saber que na reunião de engenharia alguém não fez tal coisa, tal parte que ocasionou esse problema, tá? Ficam as reflexões aí, tá? Não vai dar tempo, tá, Amanda? Eu já sei agora, tá? É. Eu só posso fazer um comentário rápido de 30 segundos. Eu Por acho que favor. uma coisa Aham. que também influencia nisso é que, como comentário, né? Hoje em dia, o nosso incident report que a gente faz também é o meio que o RCA, no final das contas. Então, querendo ou não, quando a gente vai Uhum, explicar as uhum. coisas, a gente acaba se aprofundando mais, porque a gente acha que a raiz vai. Então, pode até começar alto nível, mas vai ficando mais baixo nível. Aí, no final das contas, assim, eu não sei se é o caso desse, mas tem muitos outros que eu já vi também por aí que, pensando bem agora, a gente construiu para uma pessoa técnica ler. Mas é porque a gente também está fazendo. A gente começou simples, mas depois já aprofundou. Aí agora eu tô na Uhum. dúvida, assim, o que é que a gente tem que produzir no final Tá das na contas? reflexão agora, né? Eu tô sem Verdade. conclusão no momento. É uma Perfeito. coisa que eu Tá, ia acrescentar Elias. também é que muitas vezes a gente está escrevendo, a gente escreve às vezes a versão, só que aí o cliente às vezes pede um report mais técnico, a gente adiciona esse detalhe mais técnico que o cliente pediu. Só que se vai ser compartilhado para o outro customer, talvez a gente devesse fazer isso. Aconteceu recentemente com um incident report do Shopify, por exemplo, que o cliente pediu para a gente colocar um report mais técnico, depois ele falou que ia ter que mandar para o Shopify. Então o que aconteceu foi que a gente fez meio que duas versões do report. No mesmo arquivo tinha a versão 1 do report para o cliente, cliente do cliente, aliás, e a versão 2 para o cliente Sasha. Só que assim, o que a gente fazia antes não Uhum. era bem isso, né? Então, meio que justamente por ser, primeiro, para dois clientes distintos e estamos fazendo também o RSA junto com o State Report, meio que fica um pouco mesclado essas coisas. Então, talvez a gente se repensar um pouco É, sobre essa intenção. Talvez seja esse o ponto. precisa ser bem intencional. A gente tem reflexões aqui para fazer. Eu acho que eu estou atingindo, felizmente, os objetivos, né? Vocês estão agora muito pensando sobre esse assunto. Isso vai estender, tá? A gente não vai sair com respostas aqui, mas acho que mais com perguntas e reflexões mesmo. Amanda? Achei que você queria falar, É, tá? não, sobre o RCA, tipo, acho que dá pra mostrar rapidinho, um minutinho só, tipo, as resoluções, depois a gente vai pro workshop. Isso. Aqui, gente, eu trouxe a segunda parte desse mesmo documento, então, tá? Já estou pulando para os highlights aqui, então, né? Eh, o que seria legal aqui, né? Se vocês olharem o que eu circulei, falta de configuração, nós pensamos que nós não usamos tempo suficiente para, né? São frases ou começos de frases que automaticamente, como causa raiz, elas são um problema para a gente, né? Ou seja, a gente fez muito rápido, não pensou e não configuramos direito. Se você olhar em síntese desses itens, é isso que está escrito pelo começo das frases, tá? Então,
é legal usar 5 porquês aqui e entender os eventos técnicos que levaram à situação, né? Exceto, é meio que apontar a faca para o nosso próprio peito, essas 3 frases, assim, sabe? A gente não usou tempo suficiente, a gente deixou de fazer uma configuração e a gente pensou que tal coisa, né? Então, às vezes é melhor focar num aspecto mais técnico e dizer, não planejamos fazer isso e isso acabou quebrando, né? Do que só deixar nesse meio que um viés de relapso, assim, né? O que a gente aprendeu, então, aqui tem uma frase explicando, eu coloquei o comentário aqui que seria legal também focar na parte um pouco mais técnica, aqui nos aspectos técnicos do problema. Nós temos que colocar uma coisa a mais, além de tomar cuidado ao aplicar as mudanças. O que poderia ser criado? No futuro a gente vai criar tal artefato que vai ajudar a que não se aplique essas mudanças sem tal checagem, por exemplo. Então, algum artefato, algum produto novo que vai ajudar a não ter esse problema. Tá? E o que nós vamos nos comprometer a fazer diferente da próxima vez é muito bom, tá? É muito bom. O que foi escrito aqui, né? Porém, a pessoa pode ler isso e pensar assim, pelo que está escrito aqui, eu acho que isso aqui vai acontecer de novo. Ou seja, eu não tenho certeza de que existe alguma ação futura que vai prevenir isso de acontecer. É possível prever tudo que vai acontecer no futuro e deixar que esse erro não aconteça? Nem sempre, tá, gente? Mas a gente tem que buscar alguma forma aqui de criar mecanismos ou dizer que nós vamos planejar coisas que vão evitar esse problema no futuro, tá? Algum mecanismo novo, algo que a gente não faz hoje que vamos passar a fazer, tá bom? Nem vou abrir para comentários aqui porque o tempo já está super acirrado, não sei se nem vai dar tempo de fazer a nossa dinâmica, tá? Mas existe aqui então uma investigação em grupo, eu vou passar o link depois aqui no chatbox, eu acho que ele fica lá nas salas, né, Amanda? A Amanda vai Não quebrar sei. essa sala aqui em. Acho que não, né? A gente manda Talvez individual, seja né? melhor mandar logo. Manda logo e depois a gente separa o pessoal. Isso. Gente, eu queria perguntar uma coisa. Vocês têm disponibilidade para ficar mais um tempinho depois do término oficial? Sim. Beleza. Tá bom. Tem o Então a gente, check-out aí. tipo, pega 15 minutinhos para fazer o workshop e aí depois a gente pega mais 15 E minutinhos para apresentar. Pode ser? só vou explicar Pronto. a atividade, tá, gente? O que que vocês vão fazer? É basicamente isso que a gente viu aqui nesses slides aqui, tá? Então, é um incidente report do próprio time, tá? Quero que vocês passem as sessões, é o mesmo que vocês vão analisar, manda ver dividir em grupos de 2 pessoas aí, as duplinhas, tá? E vocês anotem em algum documento ou façam uma cópia desse documento e escrevam nele mesmo, tá? De uma outra cor, como eu fiz aqui, sobre observações assim, olhando com esse olhar mais crítico de agora, o que que poderia mudar nesse relatório que a gente vai passar para vocês, tá bom? Esse é o plano. E aí, Fica daqui para a seguir é agora a gente, vocês não elegeram líderes, né? Eu sei, então vai ser agora, tá? Na hora. Vocês compartilham o documento, então a gente vai usar 5 minutos de cada dupla aí para discutir o que vocês identificaram, o que poderia melhorar, e é isso, tá? Para a gente ver o que que vocês encontraram depois dessa reflexão toda, tá bom? Espontaneamente, Amanda, quem é a primeira dupla? eu não vou Posso escolher, colocar não. me livrar logo? Vai, Túlio, vai lá. Bora, gente. Amém. É pra passar vergonha tem que ser logo também. Livre e espontânea Compartilhar a tela, expressão, né? né? Melhor assim. Aham, isso. Compartilhar a tela? Tá. Se quiser só falar também à vontade, tá? Oxi. Não, vamos. A gente botou uns comentários aqui. Eles me ajuda, porque eu já esqueci tudo. Uhum. Beleza. O primeiro ponto, a gente notou que a gente começou falando justamente sobre coisas que contando a historinha lá, aquilo que você tinha comentado que a gente deveria partir falando justamente, o que aconteceu? Os clientes foram afetados de tal forma e não acessaram a plataforma por tanto tempo. Então, isso foi uma das coisas que a gente elencou aqui. Outra coisa, a gente também notou, justamente, que a gente tinha falado, né, nossos... Eu tô contando a historinha, deixa eu focar no principal. A gente tá colocando muito termo técnico, e aí entra aquilo que a gente falou, que era nossos anteriores reports eram mais técnicos mesmo. Então, uma das coisas também que a gente elencou foi isso. Quer falar alguma coisa sobre esse segundo ponto, Túlio? Que eu já esqueci então essa parte aqui. O segundo aqui? O following that.
Não, então, é só porque, como ele falou, né, a gente fez o inverso aqui, a gente contou a história toda e no final tinha a conclusão que foi o problema, né? A gente quer que a pessoa que começa a ler já sabe qual foi o impacto, mais ou menos, né? O que aconteceu? Resumo. E daí, seguindo isso, elaborar, tipo, porque a ideia aqui realmente é o resumo do que aconteceu, né? Introduzir o que foi o problema e depois começar a elaborar a partir disso. Não, aqui não é a timeline, a timeline é embaixo, então aqui não tem que estar na ordem dos fatos, entendeu? Problema e se aprofundar, tipo, dando uma informação relevante para ele, dele. Mas enfim, aqui é a introdução, né? Acho que é para isso, dessa parte aqui. Isso. Aí descendo um pouquinho. Ah, Aqui no impacto. A gente também colocou aquela que você falou, né? Que deveria talvez tentar buscar mais informações sobre o impacto em si, né? Que a gente falou que só basicamente ficou um determinado item ficou unavailable por 55 minutos. Talvez a gente tivesse que colocar mais dados como quais customers foram afetados, desses customers, a quantidade de usuários. E a gente também a gente sabe, né? Isso. Se a gente não souber, também elencar que a gente não sabia essa informação, né? Algo do tipo. Falar assim, e não sabemos quantos usuários foram afetados, mas ter essa informação. É a mesma ideia aqui embaixo, porque a gente falou o que funcionou em termos técnicos, mas uma coisa, a gente não falou o que funcionou no ponto de vista do usuário final. Assim, eles viram, quando eles estavam vendo que estava erro, eles estavam sendo informados que estava tendo um incidente, uma coisa assim. Então, tipo, aqui no repórter não tem nada, sabe? Eu lembro mais ou menos que nesse dia a gente botou status page, eu não sei se a gente botou announcement, mas, tipo, esse tipo de coisa, a comunicação. Outra coisa que a gente não vê aqui, né? A comunicação com o usuário final que está sendo afetado funcionou ou não? Esse tipo de coisa. A gente olha muito para o que funcionou tecnicamente, mas não olhou para os outros pilares. Muito bem. A gente falou aqui da comunicação com o usuário final, mas eu nem sei se tem algum outro pilar que a gente tem que olhar. Talvez sim, certo? É que não deu tempo de pensar nisso, mas enfim. Tá. Aí... E aí, a última coisa que a gente conseguiu pensar é que, novamente, aqui foi muito técnico, a gente literalmente falou assim, ó, isso aqui foi o que aconteceu, bem técnico, só um dev, ainda talvez um dev com contexto do projeto, e entendeu o que era isso. E aí, a gente colocou que talvez a investigação da root case deveria começar justamente com o que aconteceu com os customers, né? Então, o pessoal ficou sem acessar por tanto tempo, por tal motivo. Aí, por quê? Porque aconteceu tal coisa, por quê? E no final, se ainda for necessário, mais técnico falar, ó, aconteceu isso aqui com esse erro tal. E foi isso, aí acabou o tempo. Legal. Colar o erro nem sempre é a melhor saída, né? Não é só sobre o erro, né? Mas muito bom, gente. Mais algum ponto aqui? Isso? Não, aqui acabou. A gente chutou, foi o que deu para fazer. Fizeram um ótimo trabalho, tá? Nesses 15 minutos, acho que deu 20 no fim, né? Foi muito legal. E já é uma coisa assim, guardem esse documento, deixem no Drive, tá? A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, com certeza. Tá? Próxima dupla, e obrigado, tá, para os dois. Muito bom. Próxima dupla? Eu posso compartilhar aqui. Vai lá, Pã. Então, acho que o que a gente fez foi parecido. A gente só pensou em talvez na questão de ser mais direto na comunicação, porque em português, né, geralmente a gente inverte. Eu principalmente inverto muito as frases. Eu sempre começo com o se, depois boto o que aconteceu. E talvez falar de uma forma mais direta ajude. A gente também achou que isso aqui era muito técnico e talvez não fizesse sentido para o customer ter essa informação nessa sessão aqui, já que ela deveria ser um resumo e uma coisa assim mais enxuta. Talvez isso faça mais sentido numa sessão mais abaixo, que a gente entra mais em detalhes, né, na causa e tudo mais. Tu quer comentar alguma coisa, Luciano, daqui? Não. É isso mesmo. Tá. Aí aqui do impacto, também foi parecido com o que Túlio estava falando. Aqui tipo o que a gente botou, que era para deixar mais claro o impacto, né? Porque aqui fala todas as operações, mas seria interessante pelo menos listar o que a gente sabia, né? Se era notificação, se era server, enfim, quais módulos, porque talvez não necessariamente todos, né, foram afetados, e talvez também seja específico em relação
a content items, né? Porque talvez isso não seja tão claro para as pessoas, que quando a gente fala content items, a gente está abrangendo evento, track, ASCII, etc, etc. Né? Talvez eles não tenham essa noção, que para a gente é muito clara, né? Uhum, E também colocar a quantidade de usuários. Dessa sessão foi isso. uhum, Do que funcionou, enfim, né? Tipo, a gente não tem muito contexto dessa. A gente não lembra tanto desse rolê, mas o que a gente pensou era talvez deixar mais dividido. O que a gente fez foi basicamente só reescrever isso. Enfim, aqui foi só tentar mais claro. Não sei se Anderson quer comentar alguma coisa desse. É porque quando a gente faz a pergunta, o que funcionou, né? Eu acho que o que a gente quer responder, né? A gente quer responder, talvez dizer para o cliente, a gente tinha, sei lá, um procedimento que resolveria isso, a gente tinha algo, entendeu? Ser mais concreto Concordo, Anderson. e mais e não do tipo a gente rodou um código que funcionou, entendeu? Sabe? Isso quer dizer o quê? Entendeu? Sabe? Não Esse explica SQL muito. aí me assusta um pouquinho, tá? Esse SQL aí no que aconteceu, ele assusta um pouco. O cliente vai perguntar, mas o que é um SQL? Acho que talvez a gente poderia ser mais claro aí, né, no que de fato funcionou, né? Aí eu acho que a PAN colocou... Por exemplo, ao invés de falar um SQL, né? Nós executamos uma atualização no banco de dados que resolveu o problema, digamos assim. Aí fica um pouco mais compreensível, tá? Porque o que a gente quis dizer era justamente, tipo, mencionar uma ferramenta, mas, tipo, algo que a gente já tem, que a gente já tinha, e a gente usou isso que a gente já tinha para resolver o problema. E aí, por isso que não demorou, assim, tanto tempo, por exemplo, né? Tipo, a gente já tinha isso feito, e aí ajudou a resolver. Perfeito, perfeito. E Não tem certo ou errado, tá, gente? Só tô falando as minhas opiniões sim. também, tá? Fiquem tranquilos. E a última coisa que deu tempo de colocar foi o que a gente aprendeu. Queres comentar isso, Anderson? Eu me mudei sem querer, irmão. Acho que também não ficou claro o que é que a gente aprendeu, sabe? Porque na frase diz, a gente aprendeu como lidar com esse tipo de incidente agora e no incidente anterior, mas o que a gente aprendeu, entendeu? O que é esse como lidar com isso, né? Tipo, fala como proceder, mas o que é esse como proceder? Tem uma documentação para isso? Tipo, a gente criou um documento que explica como fazer isso, ou então a gente tem um documento que ajuda a prevenir isso acontecer, entendeu? Tipo, não ficou claro o que de fato a gente aprendeu, né? Tipo, só aprendemos, sabe? O que você aprendeu também pode compreender que nós criamos um item no backlog da nossa equipe para que no futuro a gente trate esse problema e etc, etc. Isso pode ser um aprendizado também, tá? Ou seja, a gente aprendeu que precisamos ter uma coisa nova aqui que vai resolver isso no futuro. Também um aprendizado. É isso. Era isso. Bom, Eu queria, muito bem, gente. Muito bom. Eu queria levantar uma dúvida. Eu cheguei atrasado porque estava sem internet, né? Então, perdi um pouco do começo. Basicamente, se falou aí de tipo levar as coisas no âmbito que o cliente entenda e tal. E assim, se falou sobre SQL, etc. Mas, dada a nossa realidade, SQL é uma coisa que o cliente entende, tá ligado? Então, o quão a gente tem que deixar, tipo, culturas em casa, essa parte. Eu vou fazer uma definição de personas aqui que é bem importante, tá? Quando a gente está falando cliente aqui, a gente não está falando somente de Marco e Sasha, tá? Eles são os nossos clientes diretos. Uma coisa muito importante entender é que Marco e Sasha encaminham o nosso relatório para os clientes finais, que é o Netflix, são clientes do Plus Plus que vocês sabem, né? E essas pessoas, eu não vou dizer que é via de regra, né, mas uma alta porcentagem delas
não conhecem instruções técnicas. Então, falar que você executou um SQL update ou alguma coisa assim, vai soar como a rebimboca da parafuseta para essa pessoa, ela não vai entender. E aí entra naquele tópico que a gente discutiu também durante a sessão, e hoje a gente só está refletindo sobre o problema aqui, né? Mas existe uma discussão em grupo que a gente vai precisar fazer sobre como atender requisitos técnicos que o Sacha pergunta, por exemplo, né? E ao mesmo tempo ter uma visão clara para o cliente final, que é a Netflix, que vai atender e vai explicar o que realmente precisa. O Elias falou até que já fez 2 relatórios, né, Elias? Ou seja, um para o cliente final e um para o Sacha. Então, Denis, só para você entender, tá? É uma discussão que a gente ainda vai ter que fazer, mas existe esses 2 clientes, né? O cliente nosso, que é Sasha e Marco, e o cliente, que é o cliente final, realmente. Tem essas 2 personas aí, tá? Mais claro um pouquinho? Agora fez sentido. Beleza. Eu imaginei que poderia ter sido Exato. uma coisa que eu perdi no começo, mas. Sim, tá tudo bem. Vamos engatar na apresentação de vocês, então? Falta você e Elton, se não estou enganado, né? Beleza. É, isso mesmo. Deixa eu sharear aqui. Ela tá gritando um pouco aqui. Então, eu meio que achei uma coisa parecida com o que o Pan fez aí. Mas, assim, a gente não tinha tanta base para preencher algumas lacunas, né, que tava aqui acontecendo, né? Eu acho que tudo que tava aqui é uma parada meio da root cause, né, antes. Então, a gente acabou levando tudo lá para root cause e deixando mais aqui o que aconteceu mesmo, tipo, o cliente, alguns usuários de alguns clientes, tipo, não é todos, né, não conseguiam acessar a aplicação. O que a gente colocaria mais aqui é, tipo assim, quais clientes foram afetados, né, etc e tal, e assim, eu não sei se eu Partes da consegui aplicação também seria importante, tá? Nesse aí que você tá, por exemplo, usar partes, né? Que partes, né? Então, aí eu trouxe partes aqui no Impact, né? Tipo assim, isso aí é um guess meu, né? Pelo que estava aqui antes, mas eu não sei realmente o que Não, aconteceu. Então, correto. eu tomei um guess aqui que o que não estava conseguindo acessar era catálogo, event pages e details dos contents, né? E, tipo, tomei aqui antes, né? Tipo, é mais ou menos o que a gente sumou. Aqui, tipo, essa timeline não faz muito mais sentido, já que, teoricamente, eu acho que ela se baseava muito no que, tipo, tava o What Happened, mas eu também não sabia muito o que fazer com ela, e a gente tava discutindo ainda, sacou? E aí eu fiquei, tá, vou deixar ela aqui por enquanto, e, tipo, porque tá assim, depois falhou, mas, tipo, que deploy, se já não tá mais aqui, sabe? Tipo assim, assim, tal hora começou a ficar ruim a aplicação, a gente percebeu tanto tempo depois somente, sacou? Aí, tanto tempo depois, já tinha a solução, mas ainda estava sendo implantada, alguma coisa assim. Sacou? Eu imaginei que poderia ser algo desse tipo. É uma boa linha de raciocínio. A gente tem que ver no futuro o que a gente vai fazer com a timeline. Acho que ela tem que existir, só tem que ver aonde, tá? Temos que pensar melhor depois. Pronto. Aí eu, tipo assim, tava tentando transformar, a gente tava tentando transformar isso aqui em uma coisa palatável. A gente não conseguiu muito. Beleza? Baunilha, Fixe, e aí não saiu muito disso. Aí, como eu disse antes, isso aqui ficou. A root cause ficou aqui, né? Eu acho que, dando todo esse contexto da root cause, não, tipo, eu pensei isso, né? Tipo, não ficaria tão ruim trazer uma informação mais técnica, mas, tipo, só a técnica não faria todo sentido, né? Até, tipo, não sei o que vocês pensam com relação a isso. E aí foi isso que a gente conseguiu. Perfeito, excelente. Obrigado também, obrigado ao grupo anterior por ter completado também o exercício. Vou fazer um fechamentinho aqui muito rápido, tá? Deu para perceber, gente, que estando em duplas, vocês pensaram coisas em geral similares, né? Metade do tempo similares, mas surgiu muita coisa nova de cada dupla, bem engraçado, né? E bem bom, na verdade, né? Isso enriquece o nosso trabalho, né? Guardem então as cópias aí, eu sei que já está no drive de vocês. Mas, como eu falei, aqui a gente não vai sair com nenhuma receita pronta. Agora vamos reescrever os incidentes reportes do passado. Não, gente, a gente não vai, tá? Nós vamos pensar agora junto com a Amanda, enfim, a Amanda vai ver um tempo aí, qual que é o momento adequado para a gente pensar o que a gente vai modificar realmente, né? Se tem alguma mudança para a gente fazer. Porém, no dia a dia, na hora de escrever o incidente report, para quem estiver na frente de suporte, já pode lembrar desse workshop, tá? Então, começar a primeira frase. O que aconteceu?
né? O Elias falou, eu gosto de contar a história, né? Então, às vezes, fica lá na última frase, né? A coisa que realmente aconteceu. Eu acho que desde já vocês já têm, assim, essa habilidade já para ver essa análise que vocês fizeram, já dá para perceber que vocês já têm habilidade para mudar um pouco o pensamento em relação a isso. Então, não é sobre mudar o documento, fazer dois separados, mudar toda a estrutura e tal. É muito já começar no de agora, né? Ah, amanhã eu tenho que escrever um incident report. Vamos recapitular o que a gente viu lá, tá? E espero que vocês tenham gostado dessa sessão.